4 mentiras que contam para vocês sobre a Alemanha. É sempre aquele clichê, um país de primeiro mundo, tudo funciona, e não é bem desse jeito. Inclusive a gente tem um amigo que é muito divertido, a gente já viajou com eles para a Turquia. Então não funciona tudo perfeitamente, o país realmente é muito bom, é organizado. Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Olha com quem que eu estou aqui! Se você não me conhece, eu me chamo Artilene, moro na Alemanha há 7 anos com o meu marido e o nosso bebê de 1 ano e 5 meses, que se chama Vincenzo, está comendo o seu pãozinho agora. Tudo bem? Ele tá gripadinho, mas tá tudo bem com ele, graças a Deus. E aqui no canal eu conto para vocês sobre tudo da Alemanha. Burocracias, visto, trabalho, moradia, como realmente é morar aqui na Alemanha. Dou a minha opinião sincera aqui para vocês, sem esconder nada. Inclusive, o vídeo de hoje é sobre isso, um assunto polêmico, que são 4 mentiras que contam para você. E a última, pode ser que vocês me xinguem, tá? Na última, mas não tem problema nenhum, porque aqui, como eu falei, eu dou a minha opinião para vocês. Eu gosto muito desse estilo de vídeo, porque a gente consegue falar abertamente o que pensa. Tem pessoas que levam muito a sério e acabam xingando e levando para o lado contrário. O que não pode acontecer, né, gente? A gente está aqui num debate. O que eu falo aqui não é uma verdade absoluta, é uma verdade para mim, é as coisas que eu passo aqui. Eu sempre gosto de deixar isso claro para as pessoas não interpretarem mal, porque sempre que eu faço um vídeo nesse estilo, elas falam, volta para o Brasil, sai da Alemanha, tá fazendo o que na Alemanha? E uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Não é porque eu falo da realidade daqui, das coisas que eu passo, que o país é ruim ou coisa parecida nesse contexto. Então hoje o vídeo vão ser 4 mentiras que contam para vocês sobre a Alemanha. Fica até no final para a gente debater sobre isso, deixa nos comentários depois o que vocês acham, mas antes deixa o like logo no começo do vídeo, porque isso ajuda muito. Já chegamos nos 1000 inscritos, já passamos aí um pouquinho, graças a Deus deu tudo certo, e agora quero que o canal voe cada vez mais e que eu possa trazer cada vez mais informações para você sobre o país, né, da batata, a terra da batata. Quando a gente pensa na Alemanha, quando a gente está no Brasil e está querendo mudar de país e pesquisa, né, sobre a Alemanha, vê coisas sobre a Alemanha, é sempre aquele clichê, um país de primeiro mundo, tudo funciona, todo mundo tem dinheiro, qualquer trabalho que você tem, você vai ganhar muito dinheiro e todo mundo vive muito bem. Mas será que é assim mesmo? E a mentira número 1 que contaram para vocês é que todos os alemães são frios, são mal educados, são reclamões. E não é uma verdade essa, gente, tá? Eu conheço alemães aqui, alemães mesmo, tá? Que nasceram aqui, tem família alemã, e não é bem desse jeito. Inclusive a gente tem um amigo que é muito divertido, a gente já viajou com eles para a Turquia, e assim, foi muito incrível. Então não levem para esse lado. Eu acho que os alemães, eles são mais sérios e eles são mais diretos. Então se eles tiverem alguma coisa para falar para vocês, eles vão falar. É igual no meu trabalho, né? Quando eu trabalhava de limpeza, se tinha alguma coisa de errado, o gerente vinha e falava comigo diretamente o que estava errado e o que ele queria que eu fizesse. Isso não quer dizer que ele é grosso, que ele é estúpido, mas a gente no Brasil não está acostumado com isso, né? A gente no Brasil está acostumado com o quê? Que a pessoa não fale na nossa cara, que ela fale pelas costas, né? Infelizmente é assim, muitas pessoas no Brasil são assim, então a gente tem mais aquele cuidado para falar, até mesmo para não magoar ninguém. E aqui eu vejo que é o contrário. Aqui eles falam magoando ou não, porque se você falar para eles, eles não vão se magoar com isso. Então, tipo, para eles é normal isso. Segunda mentira que contam para vocês. Na Alemanha tudo funciona perfeitamente, não tem atrasos de trem, não tem burocracia, tudo é maravilhoso. E na verdade não é bem assim, porque os trens atrasam sim, ônibus atrasam sim, eles entram em greve. Aqui nada é digitalizado. Agora está começando a mudar um pouquinho, mas assim, a gente ainda recebe cartas da prefeitura, do estado, cartas que às vezes você tem que guardar até 2 anos, que está especificando na carta que você precisa guardar até 2 anos, porque pode ser que daqui 2 anos você vá precisar daquela carta para enviar para algum órgão daqui da Alemanha.
Então, não funciona tudo perfeitamente, o país realmente é muito bom, é organizado, mas tem muita coisa que não é como as pessoas imaginam. Então, por exemplo, eu já tive trens que eu fui pegar o trem e ele simplesmente não chegou, se atrasou 2 horas e não chegou, e eu perdi um voo por causa disso, inclusive eu e uma amiga minha, que a gente estava indo para Portugal. Então, essa questão de que é tudo perfeito, tudo funciona, tem os seus respaldos. E no Brasil, eu até comentei com vocês em outro vídeo que eu achei super digitalizado tudo lá. Você consegue resolver muitas coisas pelo WhatsApp. Por exemplo, eu fiz o registro do meu filho no cartório e, gente, tudo pelo WhatsApp. Tudo pelo WhatsApp. Claro que eu tive que ir lá, né? Mas eu digo, depois toda a conversa foi pelo WhatsApp, pagamento também via Pix. Então, assim, o Brasil é muito melhor nesse quesito. Eu vejo que você consegue resolver muitas coisas assim, por e-mail também. Aqui na Alemanha já não é muito assim, tá? Normalmente, por exemplo, na clínica onde o Vincenzo tem a pediatra dele, eu não consigo simplesmente mandar um e-mail para pedir um termine. Tenho que ir até lá ou eu preciso ligar. E daí, se você não fala alemão, né, lascou, porque precisa ligar ou ir lá. Então, aqui muita coisa ainda, né, precisa melhorar nesse aspecto de digitalização. E agora a gente vai para nossa terceira mentira, que é a mais clássica de todas, que eu acho que todo mundo no Brasil pensa isso, que é todo mundo na Alemanha é rico. Né? Todo brasileiro que vem para a Alemanha, que compra um iPhone, que consegue comprar um carro novo, é rico. E, gente, não é verdade. Aqui a gente também financia, muitos brasileiros financiam casas alemães, financiam carros, dá para financiar também celular. Então, assim, eu vejo que isso é uma grande polêmica, né? Que acha que quando você está num país de primeiro mundo, que todo mundo tem dinheiro, e não é verdade. Aqui a gente também paga aluguel, a gente também tem contas, inclusive os impostos aqui são muito altos, tá? Eu tava até vendo na folha de pagamento do Felipe, por exemplo, teve um mês que ele ganhou bruto 3.400 e pouco, mas o que veio para ele foi tipo 1.000 e pouco a menos, sabe, do salário dele, só de impostos. Então, assim, não é todo mundo rico. É claro que o país é bem organizado, como eu falei, então a questão de gasolina é mais barato que no Brasil, questão de alimentação é muito mais barato, vestuário, mas ainda assim a gente paga muito, né, do outro lado. Então a gente precisa pagar aquecimento aqui, que no Brasil isso não precisa, não existe, né? E aqui a gente precisa porque é muito frio e tu não vai ficar sem o aquecimento, sem água quente nas torneiras. Então essa questão de ser todo mundo rico não é verdade. E lembra que lá no começo do vídeo eu falei para vocês que a gente ia ter uma polêmica agora, que é a quarta polêmica aqui, né? Não é uma polêmica, né? É uma coisa que eu acho, que eu vejo por aqui. E talvez vá virar uma polêmica porque as pessoas não gostam muito desse assunto, que é a questão de a Alemanha não é perfeita, ela não é o país das maravilhas, não é o melhor país do mundo. Como eu já falei, a Alemanha é um país muito incrível, mas se você não está preparado para clima frio, dias longos e escuros, né? Porque agora no inverno, ainda não começou o inverno, mas no inverno começa a escurecer 3h30, 4 da tarde, começa a amanhecer 10 horas da manhã. Então é muito tempo, muitos longos meses na escuridão, no frio, dias nublados, cinza e chuva também, né? Do que tempo bom. E para gente que vem de um país tropical, maravilhoso, com calor, gente, é um baque quando você chega aqui. A cultura também, como eu falei, né, dos alemães, eles são mais diretos, então se você não está preparado para isso, você vai sofrer um pouco no começo. Fazer amizade aqui é muito difícil com alemães. Eu falei para vocês, né, que a gente tem esse amigo alemão, mas porque a minha amiga brasileira é casada com ele. Porque eu não tenho um amigo assim que eu falo, não, esse daqui é meu amigo alemão, sabe? Se eu não tiver nenhum outro brasileiro envolvido na jogada. Então, é muito difícil você fazer amizades aqui, as pessoas elas são mais fechadas. E eu sinto que com estrangeiros também, é claro que vai ter pessoas que vão falar que, mas eu tenho vários amigos, mas aí a pessoa mora aqui há 30 anos, daí é totalmente diferente. Então, meu conselho é imersão no alemão, né? Estudar muito alemão para você poder realmente trabalhar com alemães e ter uma vida social, conhecer pessoas.
E muitas vezes, né, a questão do idioma, a burocracia, regras, as leis daqui também, às vezes pesa um pouquinho. Aqui tem muita coisinha assim que você pensa, meu Deus, que coisa mais chata que é isso que eu tenho que resolver agora. Então, tem que se habituar a isso, né? Nenhum lugar é perfeito, nenhum lugar é incrível. O lugar incrível é aquele que você escolhe para viver, né, que você se adapta. Como eu já falei para vocês, dá para se adaptar sim à Alemanha, dá. Tem gente que ama esse lugar, não quer mais sair daqui. Eu falei para vocês que eu tenho uma amiga que quer ser enterrada aqui, inclusive, né, ela me falou isso. Então, depende muito da pessoa, do que vocês estão buscando. E eu quero saber de vocês que moram aqui na Alemanha, quais dessas 4 mentiras surpreendeu mais vocês? Deixa aqui nos comentários que eu quero muito debater isso com vocês. Se vocês têm alguma coisa a acrescentar também. E como eu falei, né, no começo do vídeo para vocês, a ideia não é criticar o país, colocar o país lá embaixo, falar que é o pior país do mundo, até porque eu estou aqui, gosto daqui. Não é um país que eu quero viver aqui para sempre, isso eu já tenho em mente, mas é só para passar para vocês também uma experiência, né, que a Alemanha existem pessoas reais que vivem aqui, né? Não é o país das maravilhas, não é a Disney. A gente precisa acordar cedo para trabalhar. Meu marido, por exemplo, trabalha em 2 turnos, então não é que você vem para cá e já ganha dinheiro automaticamente, tá? Não é bem assim que funcionam as coisas aqui. Precisa ir atrás, resolver burocracia. Se não tiver ninguém para te ajudar no começo, é um pouco mais difícil sim, né? Ainda mais pela questão do idioma, mas nada é impossível nessa vida. E eu queria muito agradecer vocês, se você assistiu até aqui. Não esquece também de me seguir lá no Instagram, que lá eu posto mais o meu dia a dia. O link vai estar aqui no box de informações. Muito, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!